Tema de hoje está aqui no telão. Qual que é, a igreja? Vivendo o Salmo 23. Qual é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando se fala Salmo 23, as pessoas já falam logo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E um monte de gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas abre a geladeira, meu irmão, está faltando, tá faltando é tudo. É, na verdade. Está repreendido isso, não é para ser assim. Amados, eu, eu vou pregar para você o Salmo 23. Cada versículo eu vou passar para você algumas coisas que, no fundo, essa semana que eu li e meditei mais profundamente a respeito, e Deus tocou no meu coração para estar compartilhando aqui com você. E eu queria que você realmente procurasse assim, colocar bastante atenção, porque tem algumas, né, orientações assim maravilhosas para a nossa vida, em especial se você gostaria realmente que isso fosse uma realidade na sua vida. Você poder dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ler juntos a partir do versículo 1? Coloca aqui, por gentileza. O que está escrito? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em voz alta, só vocês, vai. Nada me faltará. Agora, por que Davi começa falando a respeito de pastor? Pastor e ovelha. Por quê? A primeira coisa que você tem que entender nesse salmo, antes de eu ler o resto todo, é que se você deseja que nada venha te faltar, Deus precisa ser o seu pastor. Logo, você precisa se posicionar como uma ovelha. E como identificar quem é ovelha e quem não é na igreja? Você sabe como identificar? Como é que a gente identifica quem é ovelha e quem não é? Ah, todo mundo é ovelha? Há ovelhas e ovelhas. Você lembra que diz lá em João 10, 27? Põe aqui, Tiago, por gentileza. João 10, 27. João, Evangelho de João 10, 27. Olha, olha Jesus falando. O que Jesus diz? As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Só um minuto, igreja. Estou aguentando. Puxa vida, viu? Não tá, a frequência não está legal. Eu passo ali, apita, né? Em voz alta, igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todo exemplo que Jesus dá, igreja, todo exemplo que o Senhor Jesus dá, nunca é por acaso. Tem um porquê. Eu quero mostrar um vídeo para você e você vai entender por que Jesus fala isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí baixou muito, eu voltei a não me ouvir aqui. Desculpa, pessoal, estou ajustando aqui com ele porque eu preciso me ouvir, porque senão sai o rouco do culto. É uma verdade. Então eu preciso fazer isso no próprio culto mesmo. Não tem jeito. É. Então deixa como está. Ou eu vou usar o outro aqui, porque esse aqui está apitando. Desculpa, igreja. Mas o melhor para vocês. Mas isso acontece nas melhores famílias, tá, pessoal? Não é só aqui não. Não é só aqui não. Uma pessoa postou na internet uma vez, poxa, fui no show do Roberto Carlos e o som estava... Isso no show do Roberto Carlos, que é um som de milhões e milhões... Enfim, apitou aqui, não vai poder? É assim ou não? Mas vai ajustar em nome de Jesus, com certeza. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora. Você já deve ter visto na internet, mas eu acho fantástico esse vídeo, é muito bacana. Preste atenção. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem a voz de alguém que não é o seu pastor. Segunda tentativa. Chama as ovelhinhas, menino.
terceira. Agora vai. Agora veja quando o pastor chama, pessoal. Forte, né? Dá um aplauso aí, pessoal, para Jesus, hein? Jesus sabia o que estava falando? Não. Agora, não sei se você percebeu algo aqui nesse vídeo? Tem sempre umas ovelhinhas meio rebelde, não é? Que faz de conta que não é com ela, que, enfim. Mas você vê que coisa fantástica isso, pessoal. Então, como é que você identifica que uma pessoa é ovelha ou não? Jesus deixou claro isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A pergunta é: que voz eu e você temos ouvido? Que voz nós temos escutado? Pelo menos 4 vozes nós podemos escutar. A voz do nosso próprio coração, que normalmente nos leva a acreditar que as nossas vontades, os nossos desejos devem ser sempre supridos e satisfeitos, melhor dizendo. A voz de alguém que pode tanto de repente querer o seu bem ou não. A voz do diabo, que sempre vai tentar afastar você do propósito de Deus. E a voz de Deus, que nunca vai te afastar do propósito, sempre vai te aproximar do propósito, sempre vai te aproximar da vontade de Deus. Então a pergunta é: que voz eu, Gerson, você que aqui está, você pela internet, temos ouvido? Qual é a voz que a gente ouve? Aí como discernir se a voz é de Deus ou não, no meu íntimo, no meu interior ou pela boca de alguém? Observa se ela te aproxima de Deus ou se te afasta dele. Amém, igreja? Observe se o conselho te aproxima do propósito de vida seu ou te afasta do seu propósito de vida. Toda voz que te afastar do seu propósito de vida, alinhado a Deus, não é do Senhor. Mas toda voz que te aproxima do propósito de vida que você sabe que Deus tem para você, essa voz, ela vem de Deus. Amém, igreja? Compreende isso em nome de Jesus? Eu já disse para você que antes de você tomar decisões importantes na sua vida, você precisa pelo menos considerar, primeiro, a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus vai contra aquilo que você pretende fazer, esquece, meu irmão. Abandona isso aí que você pensava em fazer, ou essa decisão que você pensava em tomar. Segundo, o que eu posso fazer? Você pode conversar com pessoas. Conversar com pessoas que entendam do assunto, pessoas que você sabe que você pode confiar nelas, porque você sabe que elas querem o seu bem. Amém, igreja? Porque quem quer o seu bem sempre vai falar a verdade, nunca vai falar mentira para você. Amém? Porque ela te ama, ela quer o seu bem, de verdade. E terceira coisa que você pode fazer: orar a Deus e pedir confirmação dentro de você. Você vai dizer: mas que confirmação é essa? Paz. Quantas vezes a gente não se sente em paz em fazer alguma coisa, mas ainda assim a gente faz? Não é verdade? A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Você compreende o que eu estou dizendo? Se você não se sente em paz em fazer alguma coisa, por que vai fazer? Porque eu quero muito. Então depois não coloca na conta de quem?
de Deus, porque foi você quem quis fazer, mesmo sem sentir-se em paz de fazer. Quem compreendeu isso em nome de Jesus? Então, como é que começa o salmo? Toda a igreja, vamos lá. A pergunta então é: somos ovelhas desse pastor? O maior problema é quando a pessoa quer tudo que o pastor pode lhe proporcionar, mas não quer fazer ou se posicionar como ovelha. Vou repetir. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa querer tudo que o pastor Jesus pode lhe dar, mas ela nunca quer se posicionar como ovelha, porque ovelha verdadeira ouve a voz do pastor. Amém? Continuando, o Salmo, versículo 2, o que está escrito? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ei, o verdadeiro descanso está em Cristo Jesus. Você se lembra que na lei, o que Deus havia dito na lei? Que o sétimo dia, o sábado, era o dia do descanso. Então, um dia deveria se descansar. Jesus vem e diz assim: o meu Pai trabalha e eu trabalho todos os dias. Alguém entraria de repente em parafuso, peraí, se falou que era para descansar no sábado, e por que que a gente não tem sábado como o dia do Senhor? Enfim, porque Jesus disse assim: eu sou o Senhor do sábado. Quando Jesus diz eu sou o Senhor do sábado, ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o Senhor do descanso. Ou seja, o verdadeiro descanso você só encontra em Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu sou a favor que todas as pessoas tenham pelo menos um dia de descanso. Descanso físico, amém? Mas o verdadeiro descanso que a Bíblia oferece, você não encontra senão em Jesus. Ele é o verdadeiro descanso. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do descanso. Quem compreendeu isso em nome de Jesus, igreja? Ele é o Senhor do descanso. Então, se Ele for o meu pastor e eu for sua ovelha, porque Ele só é meu pastor, se eu for suas ovelhas, a ovelha faz o quê? Não, vamos lá, toda a igreja. A ovelha faz o quê, igreja? Ouve a sua voz, obedece a sua voz, igual a gente viu aqui. Os outros chamaram, as ovelhas o quê? Nem tinham para essas pessoas. Quando o pastor falou, as ovelhas já começaram a conversar, a falar com o pastor, e foram lá, porque reconhecem a voz, reconhecem a voz. Amados, olhem bem para mim aqui, por isso procure ter comunhão com Deus. Nós estamos falando para nós estarmos juntos, nos preparando às quartas e domingos. Domingo que vem agora eu quero que seja de fato um domingo de preparação para o grande dia do Pentecostes, que será domingo dia 24. Lembra, a gente já vem falando aqui. Dia do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, foi quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo pela primeira vez. Que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus, foram transformados em novas pessoas. Então nós tivemos a Páscoa, 50 dias posterior à Páscoa, vai dar agora no dia 24. Então dia 24, sem ser domingo agora o outro. Então quando eu falo para você, venha para nós estarmos nos preparando para você ir buscando mais comunhão com Deus, porque quanto mais comunhão com Deus, mais sensível a sua voz. Quanto mais comunhão com a palavra de Deus, mais discernimento você tem. Quando você não tem conhecimento da palavra de Deus ou da vontade de Deus, você fica vulnerável a qualquer voz. Está arriscado alguém chegar para você e falar, olha, o certo é isso. Aí você, como não sabe o que é certo ou errado, você, então tá bom. Não é verdade? Mas à medida em que você vai conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, aí não tem dessa. Ninguém te engana. Amém, igreja? Como as ovelhas que nós vimos no vídeo, você sabe qual é a voz do seu pastor. Digam graças a Deus. Você conhece a voz do seu pastor. Continuando, verso 3 agora. O que está escrito? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que quer dizer isso? Uma pessoa que se faz ovelha do bom pastor que é Jesus, ela nunca vai ficar perdida. Amém, igreja? Ela não vai ficar perdida. Porque ele vai dirigir os seus passos, ele vai guiar essa pessoa.
Quantas vezes a pessoa se vê perdida por completo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Permita que Jesus seja o seu pastor. Dê ouvidos à sua voz, comece a ouvir a voz de Jesus que está na sua palavra, vindo na igreja, que sai do altar, que será direção para a sua vida. E você vai aplicando no seu dia a dia, à medida em que você vai aplicando no seu dia a dia, você vai vendo os resultados, porque você percebe que é Deus te guiando, Deus te dirigindo. Amém, igreja? Continuando, verso 4. O que está escrito aí agora? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, e o teu cajado me consolam, ou seja, a presença de Deus em você vai te encorajar a passar de cabeça erguida pelos dias mais complicados. Quer dizer que a pessoa cheia da presença de Deus, ela poderá ter dias assim, cheios de tribulação, de turbulência, mas ela vai sair ilesa, ela vai passar de cabeça erguida. Por quê? Porque a presença de Deus vai estar com ela. Ora, o salmista Davi está deixando claro uma coisa aqui para a gente, que qualquer um de nós, se ele, sendo homem segundo o coração, estava dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, quer dizer que todos nós, em algum momento, podemos passar por um vale terrível. Amém, igreja? Todos nós. Quem sabe você não está passando por um momento assim? Quem sabe você não está vivendo um momento desse na sua vida? É o vale da sombra da morte. Algo que você nunca esperava enfrentar. Se você se fizer ovelha desse pastor, ou se ele tiver à disposição para ouvir esse pastor, que é Jesus, ele vai estar contigo nesse momento também. Amém? Assim como esteve com Daniel na cova dos leões e o livrou da boca dos leões, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha acesa 7 vezes mais, e eles não foram queimados pelo fogo, porque Deus lhes deu o livramento, Deus estava junto com eles. Deus vai estar com você, meu amado, seja na cova, seja na fornalha, seja no vale, seja no monte, seja na tempestade, Deus vai estar com você em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus aí se você crê nisso. Graças a Deus. Continuando, qual o versículo agora? Está aqui, versículo 5. Esse versículo é muito bacana. O que diz aí? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Queria que você entendesse que mesa, na Bíblia Sagrada, em especial aqui no Salmo 23, mesa, ela fala de relacionamento, ela fala de pertencimento, ela fala de identidade, ela fala de honra. Mas como assim? Ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, o adversário, quem é o nosso adversário? O diabo. Nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra as forças do mal. Os nossos adversários entenderão que você tem lugar à mesa com o Pai. Que você tem lugar à mesa. Porque mesa, por que mesa indica relacionamento, indica comunhão, indica pertencimento? Porque só se sentava à mesa, pessoal, quem era convidado, quem era amigo ou quem era filho, quem pertencia à família. Você está entendendo, sim ou não? Está querendo dizer, meu amado, que se nós formos ovelhas desse pastor, tem um lugar especial à mesa para a gente. Nós fazemos parte da família, nós somos amigos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Tem lugar à mesa para mim e para você. É um lugar de honra, porque diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, o inimigo vai ver Deus te honrando. Quem é o inimigo? É o diabo, vai ver. Que em você ele não pode tocar. Por que ele fala, pode preparar na presença dos meus inimigos, dos meus adversários? Porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Amém, igreja?
O que é de Deus, o diabo não toca. O que tem o Espírito de Deus, o diabo não toca. E mais uma vez eu falo, por isso estamos nos preparando para o dia do Pentecoste, para que todos possam ser cheios do quê? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que protege verdadeiramente. Amém? Então a mesa, ela indica pertencimento, ela indica honra, ela indica que você é filho. Amém? Ela indica que você está protegido. Ela indica que você não é qualquer um. Amém, igreja? Lembra da parábola onde Deus fala de um banquete? Deus tem um banquete preparado para mim e para você, que não termina aqui, nessa vida, continua na glória. Amém, igreja? Para a eternidade. Digam graças a Deus. É isso mesmo. E também, eu disse que mesa indica identidade. Por que identidade? Porque você sabe quem você é. O mais importante é você saber quem você é, pessoal. Quando você sabe quem você é em Cristo, então você tem força para fazer aquilo que você precisa fazer para ter o que você gostaria de ter. Nunca inverta a ordem, nunca coloque no topo o ter. O ter não é mais importante do que fazer, muito menos do que ser. O mais importante é ser, porque, repito, quando você sabe quem você é em Cristo, você tem a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o que você gostaria de ter. Então a ordem é essa: ser, fazer e ter. Qual é a ordem? Ser, fazer e ter. Nunca o oposto. Glória a Deus, igreja. Há pessoas que elas pensam assim, coloca atenção nisso, por favor, em nome de Jesus, você de casa também. Há pessoas que pensam assim: quando eu tiver, eu serei. Não existe isso. Não existe isso. Há pessoas que elas estão tentando preencher algo no seu íntimo que jamais poderá ser preenchido com coisas externas. Amém? Somente com o que Deus tem de fato para você, com o seu espírito, com a sua presença. Consegue entender isso? Então não pense, quando eu tiver tal coisa eu serei. Não. É como muitas pessoas que pensaram, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Não jogue essa responsabilidade para cima de ninguém, porque ninguém tem a capacidade de fazer você feliz. Você já tem que ser feliz em Cristo Jesus. Amém? E o casamento só vem aumentar mais ainda. Glória a Deus, igreja. Pronto, acabou. Não jogue para cima de alguém. Jamais, jamais, jamais. Deu para entender isso, igreja? Então, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí vem o segundo ponto. Unges minha cabeça com o óleo. Ora, se você for ovelha, se você der ouvidos à voz de Deus, a unção de Deus vai estar sobre você. A unção do Espírito Santo vai garantir o quê? Proteção de Deus, vai garantir provisão também na sua vida, porque Deus vai ser contigo. E quando Deus é contigo, meu amado, aquilo que você fizer vai dar certo na hora certa. Amém? Porque às vezes a pessoa pensa, mas tenho feito algumas coisas, não tem dado certo. Pode ser que não tenha chegado a hora ainda, mas a sua hora vai chegar em nome de Jesus. Amém, igreja? Ou pode ser que você esteja fazendo algo que nem era para fazer e buscando uma direção, uma orientação, você vai fazer a coisa certa e Deus vai te honrar no nome de Jesus. Mas guarda isso dentro de você. Agora vem uma parte aqui que eu gosto demais. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ouçam isso aqui, por favor, para você entender o que Davi estava querendo dizer. O que é o cálice transbordar? No passado, quando o anfitrião tinha à mesa um convidado que ele considerava muito importante, e ele percebia que o copo ou a taça desse convidado já estava começando, né, a esvaziar, o que ele fazia? Ou ele mesmo, ou pedia ao seu criado, ao servo, para que não apenas enchesse a taça, mas transbordasse. O transbordar o cálice significava que aquele convidado era muito bem-vindo, era muito especial e importante. É isso que Deus quer, transbordar o nosso cálice. Amém, igreja? O que eu faço para ser essa pessoa tão especial? Simples. Seja ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor. Dê ouvidos a Jesus e você será esse convidado muito especial.
e o seu cálice não apenas será cheio, mas Jesus vai fazê-lo transbordar. Glória a Deus, igreja. Você crê nisso, sim ou não? E assim será. E para fechar, qual versículo? 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Vamos ler isso novamente? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me acompanharão, todos os dias da minha vida. Por que ele fala isso? A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Existe um salmo na Bíblia, se não me engano, é o 136. Acho que é isso, né? 136. Que todos os versículos encerram exatamente com essa frase. E a sua misericórdia dura para sempre. Só para eu não errar, deixa eu conferir aqui rapidinho. Posso? Pode ou não, igreja? Muito obrigado. Então está aqui. É isso mesmo. Ele começa a render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim vai. Todos os versículos do Salmo 136 encerram dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a igreja pode falar isso em voz alta? Vamos lá. Só quem acredita, vamos? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Davi está dizendo o seguinte, que toda pessoa que tiver a disposição para ouvir a voz de Deus, ela poderá vir a errar, poderá vir a falhar, porque você nunca vai deixar de ser um ser humano, amém? Por mais espiritual que você seja, sempre você estará sujeito a cometer algum erro, alguma falha. Então Davi está dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor vai te acompanhar todos os dias, todos os dias. Talvez você diga, eu não preciso todos os dias, mas em algum momento você vai precisar e eu vou precisar. E Deus usará de misericórdia. Por que misericórdia? Misericórdia tem que vir sobre alguém que merecia uma punição. Mas Deus usa de misericórdia exatamente para que essa pessoa não seja punida. Amém? Veja o quão importante é todos nós decidirmos nos tornar o quê? Ovelhas. De quem? Do pastor. Quem é o pastor? É Jesus. Aí você vai poder dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Primeiramente você vai ter o pastor, não simplesmente as coisas do pastor. Amém? Se você buscar no original hebraico mesmo, o capítulo 23, você vai entender que ali ele está dizendo o seguinte, que o Salmo tem muito mais a ver com relacionamento com o Pai, com o Senhor, do que proteção e conquista. Se você buscar no original, você vai ver que na etimologia da palavra está indicando que o Salmo 23, ele aponta para o fato de que uma pessoa que tem o Senhor como pastor, tem Ele todos os dias da sua vida. Amém? Não diz nem assim, dessa forma como está no nosso, e nada me faltará, ou seja, Ele jamais me faltará. Aí vem tudo que jamais faltará, porque Deus tem tudo para a gente. Amém, igreja? Deus tem tudo. Deus tem uma mesa farta, Deus tem unção, Deus tem proteção, Deus tem alegria, Deus tem direção, jamais você vai ficar perdido. É isso, então é Ele mostrando, só vale a pena. Ou seja, você não perde nada. Quantas pessoas pensam, se eu for para a igreja, vou ficar indo na igreja, vou perder muita coisa. Você não vai perder, você vai ganhar. Se você decidir ouvir a voz do pastor. Amém? Aí para fechar, ele diz a respeito da casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa última parte, você pode ficar de pé, por gentileza, no seu lugar, e a gente encerra este salmo. Esse mesmo Davi foi aquele que disse, alegrei-me quando me disseram o quê? Toda a igreja, vamos falar junto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus procura pessoas que tenham prazer de estar na casa dele.
Pessoas que não veem o fato de vir na casa dele como um fardo, como um peso. Ai, tem que ir na igreja. Quantas pessoas não são assim, não é verdade? Ai, hoje tem que ir na igreja. Meu amado, que alegria quando eu sei que é dia que eu vou fazer culto na igreja. Sinceramente, que alegria. Que alegria. Poxa, vou fazer o culto na igreja. Eu só não faço todos aqui na igreja para deixar os meninos também fazerem, senão já era. No início da igreja eu fazia tudo. Mas que alegria que é, sinceramente. Poder estar na igreja, na casa de Deus, na casa do Pai. Amém? Então Deus procura pessoas assim. A ovelha tem prazer de estar com o pastor, em nome de Jesus. Você viu quantas coisas bacanas tem nesse salmo? Sim ou não, igreja? É para quem isso daqui? Para quem? Para quem? Para você, para a gente. Quem te é ovelha, amém, igreja? Não, faz de conta que eu não falei. Porque a gente é ovelha, amém, igreja? É isso, nós somos. Ou não é? E não ser aquelas duas que a gente viu no vídeo ali que ficou meio desconversando, entendeu? Vem, ouça a voz do pastor e atende, em nome de Jesus. A gente só tem a ganhar com Deus, amém, igreja? Nós só temos a ganhar em nome de Jesus. Aí poderíamos dizer, trazendo então para a nossa tradução, o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Não é errado falar isso. Não é errado ler dessa forma, não é. Tá? Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo que está escrito nesse salmo. E o salmo mostra que nada vai faltar realmente. Amém, igreja? Tem um lugar na mesa para você. Você vai sentar no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Porque você é especial para Deus e Ele vai encher e transbordar o seu cálice. Em nome de Jesus, amém, igreja?